pode fazer o favor de sentar. Graças a Deus. Vou procurar ser breve, porque já ouvimos aqui parte da palavra de Deus nessa tarde. E graças a Deus pelo impacto que o Espírito Santo tem feito ao coração dos irmãos e pelos testemunhos que nós ouvimos nessa tarde. E entre todas as coisas que nós ouvimos, gostaria de frisar aqui uma das palavras da nossa irmã Inês, que disse que nós devemos estar na frente da batalha. Mas ela disse algo muito especial, é que o primeiro alvo a ser abatido são aqueles que estão à frente do exército, estão pelejando, mas nós temos um Deus que cuida de nós. Mas todas as pessoas que foram chamados e que são chamados para poder servir a Deus, para estar à frente, têm que estar disposto a sofrer os ataques, sofrer as perseguições, porque a Bíblia diz que todos quanto quiserem viver piamente serão perseguidos ou sofrerão aflições. Ou seja, o inimigo, como foi dito, ele tem o maior desejo dele, é derrubar, o maior desejo dele é matar, roubar e destruir. E ele vai continuar a fazer isso. Mas nós precisamos permanecermos firmes na palavra de Deus, ter a nossa vida no altar de Deus, continuar confiando nele, porque ele é o Senhor que peleja por nós. Amém? Então nós temos um Deus que peleja por nós. Meus amados irmãos, Atos capítulo 17, versículo 10 a 12, e eu vou mesmo ser breve, apenas fazendo menção aqui a esse momento especial da formatura dos nossos irmãos. Estive a pensar e não observando aqui uma regra da homilética, para não ficarem lá. Agora a gente tem até medo, né? A gente vai falar alguma coisa, os irmãos dizem, mas isso não está assim, não é assim. Mas isso não é assim que diz, porque eu vi que tem que obedecer isso e isso e aquilo. Esquece um pouco isso. Isso é muito bom para conhecer, mas o mais importante é que cada um esteja disponível e sensível à voz do Espírito Santo, para que ele possa usar a cada um de vós de acordo com a vontade dele e que sejam fiéis intérpretes da palavra de Deus. Isso é o mais importante. Atos capítulo 17, versículo 10 a 12, diz assim, logo, vou ler na tradução na linguagem de hoje, logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para a cidade de Bereia. Quando chegaram lá, eles foram à sinagoga. As pessoas dali, ou seja, as pessoas da cidade de Bereia, eram mais bem educadas do que as de Tessalônica e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saberem se o que Paulo dizia era mesmo verdade. Assim, muitos judeus naquela cidade creram e também não judeus, tanto mulheres da alta sociedade, como também muitos homens. Amém. Os apóstolos, conforme esse próprio texto diz, estiveram em Tessalônica e eles foram, quando estavam pregando a palavra de Deus, falando, ensinando a palavra de Deus, foram rejeitados, ou foram até expulsos da cidade, porque eles queriam ensinar a palavra de Deus, mas um povo que estava entregue à idolatria, ao engano espiritual, vivendo a mentira espiritual. Então, alguns falsos mestres, movidos pelo espírito de inveja e contenda, persuadiram o povo para que atacassem, para que rejeitassem a palavra dos apóstolos, os ensinamentos que eles estavam dando a respeito das coisas de Deus. E eles foram para a cidade de Bereia. Como o dever deles e o desejo que eles tinham, a responsabilidade com que eles estavam revestido ou investido dela, era pregar a palavra de Deus ou pregar todo o conselho de Deus, eles foram
para Bereia, nessa missão, e quando chegaram na cidade de Bereia, eles dirigiram à sinagoga e foram falar aos judeus a respeito da palavra de Deus. E o versículo que nós lemos, versículo 11, diz que, ao contrário da reação que tiveram em Tessalônica, os bereenses, eles eram muito mais educados. Significa que eles eram muito mais sensíveis à voz de Deus, e eles queriam ouvir. Só com um grande detalhe, é que eles não somente ouviam a mensagem com muito interesse, mas que eles também estudavam as Escrituras Sagradas para verem se realmente aquilo que estava sendo ensinado era verdadeiro. Aqui está um dos maiores segredos para o crente, é que ele precisa acreditar, mas acreditar na verdade. O mundo acredita em muitas coisas, mas são mentiras. Mas nós, os crentes em Jesus Cristo, somos chamados para crer na verdade. Jesus Cristo disse em João capítulo 8, que se vocês, disse aos que creram nele, se vocês continuarem a obedecer os meus ensinamentos, a obedecerem a minha palavra, então vocês serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Não basta acreditar em qualquer coisa, precisamos acreditar na verdade. E Jesus disse, vocês acreditarem, vocês continuarem firmes, ficarem presos à obediência à minha palavra, aos meus ensinamentos, então vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Todos nós queremos ser discípulos de Jesus, mas para ser discípulo de Jesus, não basta apenas frequentar uma igreja, não basta apenas ter familiares crentes, não basta apenas ter amigos crentes em Jesus, precisamos obedecer aos seus ensinamentos, e para que nós sejamos verdadeiramente discípulos dele. E o que acontece é que quando nós acreditamos no Senhor, obedecemos a sua palavra, então nós passamos a conhecer a verdade, e essa verdade nos liberta, nos faz livre, nos tira do engano, da mentira, traz ao nosso coração, ao nosso entendimento, a revelação da vontade de Deus e da verdade de Deus para a nossa vida. Nós não andamos mais à cega, não andamos mais à escura, nós agora não andamos em confusão, nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos de onde viemos, para onde vamos, porque temos a luz de Deus iluminando o nosso entendimento. Foi isso que aconteceu em Bereia. Eles ouviam a palavra, tinham interesse de aprender a palavra, mas não aceitavam de qualquer forma. Quando os apóstolos, vamos dizer, quando os pastores pregavam, eles, durante a semana, todos os dias, diz a Bíblia, eles estavam examinando as Escrituras para ver se realmente aquilo que estava sendo ensinado era verdade. Quão bom seria que todas as pessoas tivessem esse senso de responsabilidade consigo mesmo, de examinarem as Escrituras para saber se realmente naquilo que estão crendo, se é verdade ou não, se estão de fato sendo instruídos na verdade ou não, porque o mundo está aí vivendo a cego, o mundo acredita em tantas coisas que não são verdades, mas os crentes, pela graça de Deus, estão presos, desculpa o termo, à palavra de Deus, para poder obedecer e conhecer a verdade. Jesus diz, então, você deve permanecer na minha palavra, porque assim conhecerão a verdade. E Paulo ainda, escrevendo a Timóteo, termino com essa leitura, Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, ele aconselha ao jovem pastor Timóteo, para que ele pudesse examinar e apresentar a Deus aprovado, não valia a pena, não bastava apenas que ele se apresentasse diante de Deus como alguém que fosse crente em Jesus, mas que fosse apresentado como alguém que recebesse de Deus a aprovação de Deus. Esse deve ser um desejo no coração de todos os crentes, ser aprovados por Deus. Não basta apenas ser aprovado pela nossa família. Porque muitas vezes, Daniela, a nossa família pode aprovar os nossos atos, pode aprovar a nossa forma de crer, até de pensar. Mas o mais importante não é o que a nossa família aprova, o mais importante é o que Deus aprova.
É da vontade do Senhor? É essa a aprovação de Deus? Tem a aprovação de Deus, e essa era a preocupação. E essa era a preocupação de Paulo com Timóteo. Timóteo, você deve procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que a sua vida seja uma vida ilibada, que você não tenha que andar de cabeça baixa. A pior coisa que pode acontecer a alguém é ter que andar de cabeça baixa. Desculpa essa expressão, não sei se é conhecida, mas andar de cabeça baixa significa que a pessoa está envergonhada, não tem coragem, não tem dignidade, não tem condições de erguer a cabeça, de levantar a cabeça, de andar de cabeça erguida, porque a sua vida não dá a ele este privilégio, este direito, porque ele não anda direito na vontade de Deus. Mas Paulo diz, tu deve andar de cabeça erguida, você não deve se envergonhar, você não deve ter nada, você deve manejar bem a palavra de Deus para que você possa ter essa autoridade na sua vida. Manejar bem a palavra de Deus não é só apenas pegar a Bíblia e saber tudo que nela está escrito, mas é saber que aquela palavra é a palavra de Deus e nós precisamos aprender a aplicá-la à nossa vida. Devemos saber como aplicar a palavra de Deus na nossa vida. Há muita gente que conhece muito, mas não vive aquilo que conhece. E o mais importante é saber manejá-la e saber que ela é a palavra de Deus e ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até separar juntas e medula, a alma e espírito. Ela vem para trazer o conhecimento de Deus à nossa vida e aplicar ao nosso coração para que nós sejamos melhores e sejamos aperfeiçoados em Cristo Jesus para a honra e para a glória de Deus, para a glória dele e para o nosso bem espiritual, para que nós não tenhamos de que se envergonhar diante de Deus, nem diante de nenhuma criatura, mas que a palavra de Deus habite em nós abundantemente. Que Deus possa abençoar todos os irmãos, toda a igreja, mas em especial os nossos irmãos, alunos da academia, José de Matos, pastor José de Matos, José Manuel de Matos Caravela, o tio do nosso irmão Caravela. Por falar no Caravela, me permita que eu estava olhando e o Caravela está ali rodeado de meninos e meninas, fazendo ali uma formação dos mais novos obreiros, porque estão ali com uma turminha e todo mundo trabalhando. Eu estava olhando ali, não sei se aquilo ali é um escritório ou se é uma creche, mas são alunos estudando, que está sendo treinado por Deus, através do nosso irmão Caravela, e eu estava olhando, o Caravela tem realmente uma paciência com esses meninos. Estão tudo ali trabalhando, tem um no som, tem um na projeção, tem outro nas luzes, estão ali. Deus abençoe vocês. Parabéns. E hoje tem ali um dos trabalhadores ali, dos companheiros do nosso irmão presbítero João Caravela, que está fazendo, hoje virou mais adulto, está fazendo hoje 14, completando hoje 14 anos. É o Tiago. E nós vamos, no final, cantar parabéns para o Tiago. Amém? Graças a Deus. Então, meus amados irmãos, que Deus possa abençoá-los e que Deus possa usar-vos com essa sabedoria que foi acrescentado no sentido de conhecimento a mais, porque o conhecimento ele nunca é demais, e que Deus possa usá-los para que isso possa ser, conforme o pastor Zé já disse aqui, possa ser usado para abençoar vidas, para poder colocá-lo à disposição de Deus, para que Deus possa usá-los para servi-lo e fazer isso em favor das pessoas. Não adianta nada vocês terem conhecimento da palavra de Deus e não aplicar, né, o conhecimento. Jesus diz que aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece, eu o assemelho a um homem prudente, uma pessoa prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. As tempestades, os ventos impetuosos vão bater contra essa casa, mas ela não vai sofrer o dano, que ela vai estar bem alicerçada. Mas quanto àqueles que ouvem essas minhas palavras, os meus ensinamentos, têm conhecimento de tudo aquilo que eu quero para a vida deles, mas eles não obedecem, não colocam em prática, é como um homem insensato, que está a construir a sua casa sobre areia. E quando vier a tempestade, a chuva forte, o vento impetuoso, será grande a ruína dessa casa. Então não vale a pena ter conhecimento, mas o mais importante é conhecer e obedecer. Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que guarda as minhas palavras, ou as palavras da profecia deste livro. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vou pedir ao nosso irmão presbítero Isaac, também um professor dos irmãos,
para que esteja orando por este tempo. E nós vamos, a seguir, vamos fazer a entrega dos certificados aos irmãos. E com esse certificado, os irmãos vão ter agora, a partir de agora, uma autoridade muito grande. Com esse certificado, os irmãos vão poder chegar assim, com o certificado na frente de uma pessoa endemoniada e dizer: sai em nome desse certificado, que agora eu tenho conhecimento. Aleijado, cego e coxo, agora em nome desse certificado, do estudo que eu fiz, você fica curado. Isso não é para isso. Não deixe inchar o conhecimento. O que nós precisamos é o poder de Deus na nossa vida. Nós precisamos do revestimento do Espírito Santo. E o conhecimento que vocês têm foi exatamente para mostrar o quanto nós precisamos de Deus. O quanto nós precisamos que esse poder manifeste na nossa vida. Quando nós estudamos a Escritura, lemos a Escritura, tudo nos leva e nos ensina que nós precisamos de invocar a Deus, precisamos da graça de Deus, precisamos desse poder de Deus. Foi isso que nós aprendemos, que o Senhor cooperava com os discípulos, o Senhor ajudava, o Senhor operava por intermédio deles, a mão do Senhor era sobre eles, e eles faziam grandes milagres, porque o Senhor era com eles. Então nós precisamos do Senhor, nós precisamos que a graça de Deus permaneça sobre nós, porque senão nós não temos condições de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos orar ao nosso Deus. Paizinho amado e querido, nós louvamos o teu nome, Senhor. Damos-te graças. Rendemos-te louvores, ó Deus, porque só Tu és digno da nossa gratidão, do nosso louvor, Senhor. É muito bom, Pai, estarmos reunidos neste lugar, na Tua presença, Senhor, com um propósito tão especial, Senhor. A nossa gratidão é muito grande por ver estes formandos que dedicaram, Senhor, esse tempo das suas vidas para aprenderem mais de Ti. Verdadeiramente eles estão mais enriquecidos no conhecimento, ó Senhor, que possam muito mais também estar enriquecidos na Tua graça, Senhor, possam crescer muito mais em Ti e possam estar disponíveis para ser bênção, para continuar sendo bênção para a Tua igreja, para o Teu povo, muito mais, Senhor, que Tu possas usá-los para a Tua glória e para a bênção dos outros, Senhor amado. Possamos ver muito mais, ó Deus, a Tua obra prosperar, Senhor, com estes Teus servos que estão aqui com uma força para estarem também na frente da batalha, Te servindo, Senhor. Que Tu possas fazer maravilhas na vida da Tua igreja, Senhor, de uma forma geral. Possas usar a cada um deles e muitos outros dos Teus servos que aqui estão, Senhor, para vermos a Tua obra crescer, Senhor. O Teu nome ser exaltado, ser engrandecido. Sim, Senhor, possamos erguer a bandeira do Teu nome, que Portimão possa Te conhecer através da Tua igreja, através das nossas vidas, através do nosso testemunho, Senhor, que Tu possas, ó Deus, sim, Senhor, conquistar esta cidade através das nossas vidas, através da Tua igreja. Faz-nos, Senhor, úteis para a Tua obra, Senhor, para o bem do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem fazer o favor de sentar. Então, vou pedir a Raquel, minha esposa, para fazer o favor de vir cá. E não sei como é que está aí a ordem de chamada, né? Não está. Uhum. Então, faz favor. Faz favor. O pastor André, eu não tinha observado este detalhe, mas o pastor André, que é muito curioso, ele disse assim: olha, são os 12 apóstolos. Ele realmente são os 12 apóstolos. Graças a Deus pelos irmãos. Irmão Batista já tem muita idade, não precisa estudar mais. Já tem 70 anos, não precisa estudar mais. Graças a Deus, né? Conhecer nunca é demais.
Quanto mais nós aprendemos e conhecemos, mais nós temos necessidade de conhecer. Então, que Deus possa continuar abençoando os nossos irmãos. Então, vamos tirar aqui uma foto oficial. Emanuel, faz favor de vir para cá. Carvelo, tem condições de descer aí? Deixa aí o infantário e vem cá. Ô, Davi agora é o chefe da mesa de som. Graças a Deus. Então, meus irmãos, cadê a Raquel? Cadê o Manuel? Vem, Manuel, faz favor. Então vamos dar vai ser por ordem. Não, Manuel, fica aqui. Então faz favor. Então, obrigado. Então, vamos começar com a Sara. Então, nós vamos passar à mão da Sara o seu certificado da formação do curso básico em teologia e o primeiro curso da Academia Teológica aqui da Assembleia de Deus de Portimão. E esse é um outro detalhe, e vocês vão ser registrados como a primeira turma. Né? Fazemos parte da primeira turma, e isso é muito bom. Então, eu vou convidar aqui o pastor Luiz Reis para poder passar à mão da Sara esse diploma, esse certificado. Faz favor, pastor. Sara, vem aqui receber. Meus parabéns, Sara. Deus te abençoe. É isso. Graças a Deus. Sara, Deus abençoe também. Meus parabéns, Deus abençoe. Raquel. Irmã Virgínia Soromenho. Sim, senhora. Irmã Virgínia. Irmã Virgínia, eu vou convidar o irmão Manuel, faz favor, o professor, para poder entregar à senhora este certificado. Irmã Francilina Alfarroba. Mestra Francilina. Irmã Francilina. O irmão João Caravela, faz favor, presbítero Caravela, professor, para entregar a nossa irmã Francilina. Parabéns, irmã, Deus abençoe. Graças a Deus. Irmã Manuela Correia. Está aqui a Manuela. Manuela, cadê o nosso irmão Moisés? Faz favor, professor, para entregar a Manuela. Professor, meus parabéns, Deus abençoe, tudo bem? Está em ordem, está colocando em ordem, está bem, graças a Deus. Então, a irmã Olívia, e eu vou pedir a minha esposa para entregar à irmã Olívia o seu diploma. Faz favor, Olívia. Olívia, parabéns, Deus abençoe também. Irmã Isabel. Sim. Agora a irmã Isabel Martins. Pastor André, faz favor de vir entregar aqui a nossa irmã. Sim. Deus abençoe, irmão. Sim, senhor. Pastor Isabel, Deus abençoe, irmã Isabel.
Graças a Deus. Doutor Luiz Soromenho. Doutor Luiz Soromenho. Eu vou convidar aqui novamente o irmão presbítero Caravela para poder entregar ao Luiz, que eles são parceiros de trabalho. Então, por favor, João. Graças a Deus. Sim, Senhor. Graças a Deus. Alessandro Alex Silva. Alessandro, nosso irmão Alex. Emanuel, faz favor. Pegar aqui o nosso irmão. Temos cara aqui ao contrário. Alex, parabéns, Deus abençoe, tá bem? Luiz. Ao doutor com a gravata, que é um milagre, que o pastor fez muito bem, pastor Luiz Reis, em fazer tomar sentido, que é a primeira vez que eu vejo de gravata. E agora, realmente, como estudou e formou, já está usando até gravata. Sim, senhor. Então, ao Nuno, eu vou convidar a Raquel para fazer o favor de passar as mãos do Nuno. Sim, senhor. Nuno, parabéns, Deus abençoe. Graças a Deus. Cadê a Liliana? Irmão Antônio Batista. Antônio Coelho Batista. Eu vou convidar a Liliana. Liliana, faz favor, Liliana, para vir passar a mão do irmão Batista, o certificado. Irmão Batista, agora o senhor vai ficar mais sábio ainda. Com esse certificado, o senhor vai ficar mais sábio. Liliana, faz favor. Deixa eu sair aqui da frente. Deus abençoe, irmão Batista. Raquel. Marcos de Moura. Faz favor, Marcos. Gaúcho Marcos. Ai, catarinense. Santa Catarina, Estado do Rio. Vou pedir ao pastor Luiz Reis fazer o favor de entregar o certificado ao nosso irmão Marcos de Moura. E agora, Marcos, com esse certificado, você vai melhorar a forma de fazer as picanhas. Marcos, então, parabéns. Graças a Deus. E agora o nosso irmão, primeiro-ministro Antônio Costa, eu vou convidar o pastor Jones para entregá-lo. Sim, senhor. Meus irmãos, eu fico feliz por vocês, por chegarem a este término desse curso, e não acomodem-se. Se chegaram até aqui, o que vocês aprenderam até aqui, coloquem em prática, e não somente isso, procure crescer mais no conhecimento. Já que vocês tiveram a experiência de passar esses 2 anos e 4 meses a estudar, é possível continuar a estudar. Então, não diga, agora já estudei, não, pense assim, o que vem por aí? Porque a intenção não é parar, é sempre continuar a estudar. Nós sempre precisamos estar estudando, porque quem para, morre. Né? Parar é morrer, diz a palavra, diz o conhecimento. Né? Então, que Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé, faz favor. Eu vou ficar aqui no meio de vocês. Vou ficar aqui, os irmãos, os professores, faz favor também de vir. Vamos tentar ver se... Olha assim, irmão Antônio, aqui. Faz assim um meio círculo, que dá para todo mundo... Fica aí, não vai mais, senão não sai. Vai cá, Marcos. Aí, hein? 2 filas. Então, os maiores na frente e os menores atrás. Ao contrário, né? Bom, Marcos vai para trás, Marcos. Antônio, você fica na frente. Manuela, um pouquinho mais para trás. Irmã Francelina para frente. Faz favor. André. Vamos ficar aqui.
Fiquemos de pé ainda e vamos terminar com louvor. Graças a Deus pelos irmãos. E chegamos cansados, né? Nesse tempo, mas graças a Deus. Foi muito bom. E nós vamos estar louvando ao Senhor. E depois, hoje pela manhã, ao meio-dia, nós tivemos um almoço com os alunos. Foi um churrasco maravilhoso. Quem esteve presente participou deste almoço. Sabe o que eu estou a dizer. Foi um tempo muito bom. E agora, depois de terminar o culto, nós vamos terminar com louvor. Os irmãos vão oferecer um jantar para todo mundo, os alunos. Depois tem que falar com eles em particular.